O tema da nossa live de hoje, nós vamos estar tratando sobre a importância do direito autoral na música. Nós sabemos que o direito autoral ele é de fundamental importância na vida do artista, né? O artista, ele vive o direito autoral, ele respira o direito autoral, ele anda lado a lado com o direito autoral. Então, ele vive do direito autoral. Então, assim, é um tema muito importante e que todos devem entender, né? Devem compreender a importância desse direito no seu dia a dia, na sua vida, na sua profissão. Porque o artista, por exemplo, ele no seu dia a dia, ele precisa, por exemplo, ele vai firmar um contrato e quantos contratos abusivos existem, né? Quantos contratos de cláusulas abusivas que existem. Então, assim, a partir do momento que o artista, ele entende, ele compreende o direito autoral, ele vai perceber que a sua profissão ela vai ser mais respeitada, os seus direitos eles vão ser mais protegidos. Então, é um tema, o tema da nossa live, que é a importância do direito autoral na música, ela é muito importante para o dia a dia do artista. Então, assim, não tem como você separar a vida do artista, o seu dia a dia, e o direito autoral. Não, o direito autoral, ele não é uma letra morta lá na legislação. Ele está no dia a dia, o artista, ele vive isso. O direito autoral, ele faz parte da vida do artista, né? Então, assim, é muito importante que esse direito seja assim preservado, que esses direitos sejam protegidos e que se de repente ele tiver o seu direito sendo violado, ele tem sim que reivindicar, ele tem que buscar a proteção do seu direito. Nós sabemos que o direito autoral, ele sempre foi, motivo de preocupação. Se nós formos fazer, uma retrospectiva histórica, nós vamos ver que desde os romanos, por exemplo, eles já se preocupavam com o direito autoral, né? Eles já se preocupavam em proteger os direitos dos autores, dos criadores. Então, essa preocupação, ela não vem de hoje. Claro que quando eu falo, que os romanos já se preocupavam com isso, nós sabemos que não é essa proteção que nós conhecemos hoje, né? Porque, era uma proteção mais rudimentar, mais primitiva, mas já havia essa preocupação, para vocês verem a importância desse direito na sociedade, né? Porque, o direito autoral, ele exerce uma função social muito importante na nossa sociedade. Então, se nós formos pensar que um país desenvolvido, uma sociedade civilizada, um país que quer crescer, ele precisa proteger esse direito autoral, ele precisa proteger a criação científica, ele precisa proteger a criação literária, ele precisa proteger a criação artística, porque imagine só, quem é esse criador, esse autor que vai querer criar, que vai querer produzir num país onde os seus direitos não são garantidos, onde os seus direitos não são preservados? Porque imagine só, se ele criar sua obra, como que ele vai, por exemplo, aí ele vai pensar, eu crio uma obra, aí se eu não tenho os meus direitos protegidos, como eu vou reivindicar essa obra de quem está utilizando indevidamente, né? Como eu vou reivindicar os meus direitos patrimoniais daquela obra que eu criei? Então, por isso que o direito autoral ele é de fundamental importância na sociedade e ele está estritamente ligado com o desenvolvimento de uma sociedade, com o desenvolvimento de um país. Daí nós vemos a importância do direito autoral e a importância que nós temos de estar preservando, de estar reivindicando esses direitos. Aí que entra a importância do artista estar entendendo, estar compreendendo o direito autoral, porque muitas vezes acontece que tudo bem, no seu dia a dia o artista ele pode até terceirizar algumas atividades. Mas pensem comigo, se ele terceiriza algumas atividades, mas ele precisa pelo menos entender o direito autoral para ele saber cobrar, né? Para ele saber fiscalizar, para ele saber reivindicar se aquilo está sendo administrado de forma correta, né? Então, aí que nós vemos a importância
de estar entendendo o direito autoral. Então a gente vê que esse direito autoral ele é muito importante e que deve ser sim preservado. Então desde os romanos eles já tinham preocupação, né, de estar preservando, de estar garantindo esses direitos. Aí quando a gente vem mais para cá, a gente pode ver que na Inglaterra, em 1700, a rainha da época, ela teve essa preocupação em proteger o direito dos autores. Então, o que ela fez? Ela editou normas, por exemplo, aqueles autores que já tinham as suas obras publicadas, por exemplo, ela editou normas que eles tinham o direito de utilização exclusiva dessas obras por 21 anos. No caso daqueles autores onde as obras deles ainda não haviam sido publicadas, ela garantiu direito de exclusividade para eles por 14 anos. Então, o que acontece? A gente vê aí uma preocupação muito válida, né, de estar protegendo esses direitos. Aí, depois, em 1886, veio a Convenção de Berna. A Convenção de Berna, ela foi a convenção mais importante do direito autoral que nós temos. Porque essa convenção, ela veio estabelecer normas, estabelecer regras para os países signatários seguirem. Então, essa é a mais importante que nós temos. Se nós formos tratar a nível de Brasil, no Brasil, em 1891, que foi com a nossa primeira Constituição da República, nós já vemos ali garantidos os direitos autorais dos criadores, dos autores e dos criadores de suas obras. Então, essa proteção, ali naquele momento, ela já tem uma garantia constitucional, né? Ali já vem garantindo os seus direitos, o direito dos criadores das obras. E aí, isso veio e chegou até a nossa Constituição atual, que é a de 88, né? Então, nessa Constituição de 88, nós vemos lá no artigo 5º que é estabelecido, né, que o autor, ele tem o direito exclusivo de utilização da sua obra, ele pode divulgar, ele pode reproduzir, né? Então, ele pode utilizar. E quando ali a Constituição fala de reproduzir, ele está falando de quê? Ele está falando desse direito dele, que ele tem de explorar economicamente a sua obra. Então, nós vemos que o autor, ele tem o direito de explorar tanto economicamente a sua obra, então ele tem esse direito patrimonial sobre a sua obra, como também ele tem o direito de direitos morais também sobre a sua obra. Isso significa que o quê? Significa que, por exemplo, se ele estivesse tendo seus direitos violados, ele pode ir reivindicar de quem quer que esteja utilizando os seus direitos, a sua obra indevidamente. Porque um terceiro, para utilizar a obra do autor, ele precisa o quê? Ele precisa de uma permissão, ele precisa de uma permissão prévia, né? E expressa ali para ele estar utilizando aquela obra. Caso contrário, ele vai estar utilizando o quê? Ele vai estar utilizando de forma indevida, ele vai estar violando o direito autoral. Aí a gente vê a importância do artista estar compreendendo, né? Está entendendo a importância desse direito para o seu dia a dia, né? Porque é um direito que caminha lado a lado com o artista no seu dia a dia. Ele precisa daquela proteção dos seus direitos patrimoniais para que ele possa ter os benefícios daquela obra que ele criou. Mas para isso ele precisa que ter essa proteção, né? É muito importante esse tema, um tema também, assim, um assunto muito importante dentro do direito autoral, que as pessoas sempre procuram muito para tirar assim, algumas dúvidas, é sobre a questão das ideias. Então, assim, por exemplo, tem gente que ele fala assim, nossa, por exemplo, ele teve a ideia de escrever sobre determinada música. Aí ele fala, a outra pessoa, eu estava com a ideia de escrever sobre uma música, eu comentei essa ideia com fulano de tal, meu colega, ele foi lá e escreveu uma música em cima da minha ideia, que eu estava pensando em escrever. Aí, pessoal, eu pergunto, nesse caso, o amigo dele violou o direito autoral?
Bom, pessoal, assim, se nós formos pensar do ponto de vista ético, né, pode até ser antiético, mas agora, se nós formos pensar do ponto de vista jurídico, não, pessoal. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, o que acontece? A lei, ela protege o que é aquela ideia exteriorizada, o que é exteriorizado. Ele não protege as ideias em si, que está ali internamente, né, na mente do criador. Mas, a partir do momento que aquela ideia ela é desenvolvida, que ela é exteriorizada, aí sim, essa ideia exteriorizada, desenvolvida ali, ela é objeto do direito autoral. Então, por exemplo, se a pessoa se apropria do papel ali, com algumas ideias já escritas, aí sim ele está violando o direito autoral. Mas enquanto a ideia estiver só no mundo ali da imaginação do autor, não há violação do direito autoral, né? A nossa lei de direito autoral é a Lei 9610 de 98. Então, essa é a lei que trata dos direitos autorais. Lá nessa lei, ela vai dizer quem que é o autor, né? Então, ela abrange os direitos autorais, que é o direito do autor, e os direitos conexos. O direito do autor, segundo a lei, o autor é aquela pessoa física que cria, né? Que cria a sua obra, seja ela artística, seja ela científica, ou seja ela literária. Então, essa pessoa, ele é o autor. E os direitos conexos, nós sabemos que existem aquelas pessoas que, embora ele não seja o autor, mas são pessoas que contribuem efetivamente para o produto final daquela obra. Então, por exemplo, se nós formos pensar num teatro, por exemplo. No teatro, nós temos ali o ator. Muitas vezes o ator, ele não foi o autor daquela obra, não foi ele que escreveu aquela obra, mas ele tem um papel muito importante ali no desenvolvimento daquela obra, né? Ele tem a sua contribuição pessoal ali no desenvolvimento. Então, essa contribuição desse ator, ela é sim protegida pelo direito autoral. Se nós formos pensar na música, né? Na música, nós temos os intérpretes, por exemplo, né? Os intérpretes, às vezes, eles porque pode acontecer do intérprete ser também um autor, né? Mas acontece também às vezes do intérprete não ser também o autor da obra. Mas o que acontece? Aquele desenvolvimento, aquela contribuição dele é muito importante para o desenvolvimento da obra, né? Para aquele produto final da obra. É muito engraçado, às vezes, quando a gente vê o intérprete, né? Ele tem umas características tão específicas, eles têm umas características tão pessoais, que quem escuta consegue saber quem que é aquele intérprete daquela música, né? Só de escutar ele consegue identificar. Então, isso é importante e é objeto de proteção. Então, assim, segundo a lei, os direitos conexos abrange os intérpretes, né? Abrange os executantes, abrange os produtores fonográficos, abrange as empresas de radiodifusão. Então, essas pessoas são pessoas que contribuem para o produto final dessa obra. Então, são pessoas também que merecem ter os seus direitos protegidos, né? Outra coisa importante, pessoal, que é bom estar falando aqui, que é essa relação, né, de criador e sua criação. Quando o autor ele produz a sua obra, quando ele cria a sua obra, ele já é o autor daquela obra. Ele não precisa registrar a sua obra em lugar nenhum para ser o autor, porque a obra ela nasce, o autor e a sua criação. No momento que a obra é criada, ele já tem o seu direito ali de autor, né? Ele já é o autor daquela obra. Mas, então, por que a lei ela nos faculta registrar a nossa obra, né? Pessoal, é muito importante a questão do registro do seguinte ponto. Por exemplo, se você é o autor da sua obra e você tem, por exemplo, ali o seu direito violado, você vai precisar reivindicar o seu direito, né?
de quem quer que seja. Então, o que acontece? Onde é que você vai reivindicar os seus direitos? Você vai ter que reivindicar lá no judiciário, né? Então, o que acontece? Aí, chega nesse ponto que você precisa mostrar que você fez aquela obra, que você é o autor, que você é o criador. Então, o que acontece? Você vai precisar de um documento que mostra isso, né? Que mostra que você é o autor daquela obra. Aí você pode falar, mas eu posso provar com testemunhas. Sim, o nosso direito, ele fala que você pode provar o seu direito por todas as formas legalmente admitidas, né? Só que, vejam bem, pessoal, muitas vezes, se você vai levar lá a testemunha numa audiência, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes, quem garante que aquela testemunha vai lá depor, né, na audiência? E se essa testemunha for, quem garante que ela vai lembrar dos detalhes? Como que ela vai lembrar? Às vezes, quem garante que ela vai lembrar como tudo começou? Então, assim, a questão do registro, ela é muito mais tranquila, né, pessoal? É muito importante esse registro da sua obra. Então, o tema da live é isso, a importância do direito autoral na música. Então, assim, é um tema muito importante que os artistas, de modo geral, eles precisam ter conhecimento, eles precisam estar procurando conhecer, porque por mais que ele fale, mas eu terceirizo essa atividade. Só que ele precisa, para ele cobrar, para ele reivindicar, ele precisa conhecer, né? Porque senão como que ele vai cobrar se ele não conhece? Como que ele vai reivindicar se ele não conhece? Como que ele vai saber onde que está a falha, onde que está o erro? Como que ele vai saber se aquele contrato que ele assinou é abusivo? E isso, se acontece uma coisa dessa, porque isso é muito comum na prática, né? No dia a dia. Depois dá um problema enorme, muito grande. Então, assim, são coisas que ele precisa estar conhecendo no dia a dia, gente. É muito importante que ele tenha esse conhecimento, né? Que ele se preocupa com isso. Então, é isso, pessoal. O tema da nossa live é um tema, assim, que pra gente tá mais esclarecedor, né? Pra gente estar procurando entender, compreender sobre isso, principalmente aquelas pessoas que faz da música a sua profissão, o seu trabalho do dia a dia, né? Ela precisa, sim, estar procurando entender sobre esse assunto, porque isso aí é o seu dia a dia. O direito autoral, ele é o dia a dia do artista, né? Os seus benefícios econômicos, ele recebe a partir daí. Então, isso é muito importante para que ele possa estar compreendendo, estar procurando entender sobre isso. Pessoal, eu agradeço o acompanhamento de vocês, né, nessa live, a presença de vocês é muito importante. Vocês aqui para estar comigo aqui nesse bate-papo, viu, pessoal? Boa noite a todos, eu agradeço a contribuição aqui e a presença de vocês. Era isso que eu tinha para falar, nossa live está chegando ao fim, mas foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Boa noite a todos.